Muito boa tarde, bem-vindo à Revista da Semana, edição deste dia 20 de janeiro, sexta-feira. Boa tarde, José Faustino e Silvério Cunha, bem-vindos ao programa desta semana. Hoje vamos começar por falar de educação, nomeadamente, ou melhor, de política governativa na educação e a disputa que existe entre governo e sindicatos de professores. Essa disputa tem negociações em curso, mas para já sem acordo. O Ministro da Educação disse hoje mesmo, sexta-feira, que fez um apelo ao fim da greve, porque já se percebeu que vai haver um acordo. Já os sindicatos saíram das reuniões mais recentes, nomeadamente de hoje, a dizer que o Governo fez propostas inaceitáveis e que dia 28 de janeiro vai já haver uma marcha de protesto. José Faustino, começo por ti. Estamos em que ponto desta disputa entre Governo e sindicatos de professores? Uma disputa que já não se via há alguns anos com esta forma de luta por parte dos professores. Muito boa tarde. Eu diria, usando uma linguagem de condução, que estamos em ponto morto, que é a ausência de não ter mudanças. Tanto é que o ponto morto, muita gente sabe o que é o ponto morto. E estamos em ponto morto porque não vamos nem para a frente nem para trás, nem em primeira nem em segunda, e esta posição de ponto morto já lá tivemos várias vezes. Aliás, só há algum avanço, assim, numa primeira lenta, quando existe a geringonça ou quando o governo responde e satisfaz os anseios económicos dos sindicatos. Porque a colocação de professores, a questão muito falada, que é uma conversa que a mim não me diz nada, dos professores efetivos, agora da precariedade, uma conversa que não faz sentido no século XXI, as transferências dos professores, os salários, tudo isso, a dignificação da carreira, tudo isso são coisas de facto bastante importantes, mas que partimos sempre do mesmo ponto e estamos sempre no mesmo ponto, e por isso é que eu digo que estamos em ponto morto. A diferença agora é que já não há geringonça e, apesar de Mário Nogueira e da Frente Prof estar mais ou menos, aparentemente, sossegada, tudo indicaria isso, aparece um novo sindicato inorgânico, como costuma dizer, que é o STOP, Sindicato de Todos os Professores, e também engloba o pessoal auxiliar, que não obedece no partido, nem a estratégias partidárias, e começou, aproveitando um descontentamento e toda esta questão da inflação, começou a travar uma luta contra o governo que teve uma aderência extraordinária, e isso não pode ser ignorado. Portanto, isto está ao nível de quando houve 100 mil professores na rua e que os outros, a Frente Comum e todos os outros sindicatos, não puderam deixar de cavalgar a onda, e daí que aparece o eterno Mário Nogueira, mas de facto quem dinamizou tudo isto foi o novo sindicato STOP. O problema é que este governo e a governação de António Costa, trágica para este país em todos os aspectos, e isto tem que ser dito e analisado com esta frieza, mesmo fica com os ouvidos arrepiados, não faz mal, mas a verdade é que destruíram todo o programa de educação que foi construído pelo ministro Nuno Crato, não construiu totalmente, mas os resultados viram-se, e Portugal teve resultados nas provas da Frição Internacional, do PISA e noutros, em que se verificou, de facto, resultados. Resultados porque havia avaliação, havia mudança de currículos, tudo isso. Isso foi tudo destruído por este governo em prol da estatística e da burocratização. Neste momento, um professor que chumba um aluno tem um processo muito complicado em cima, passam a vida a fazer estatísticas e coisas dessas. Eu acredito perfeitamente naquilo que eles dizem, que não têm tempo, e sei também de algum conhecimento daquilo que falo com eles, que não têm tempo ou têm muito pouco tempo para preparar as aulas, e é uma carga de trabalho. E depois, os professores continuam a ser constantemente desautorizados e com este tipo de ensino, mesmo a nível internacional, e com este tipo de resultados, o professor, que é o educador, o mestre, é que é sempre o culpado. Quando assim não é, essa é que é a verdade. Mas depois também há que dizer que os professores se põem a jeito. Aliás, esta greve tem um bocadinho de um truquezinho de manhosice, em que, e o ministro já explicou isso bem,
que os professores perdem 1 hora, mas prejudicam a vida durante um dia inteiro aos alunos, aos pais, àquela gente toda. Portanto, são umas greves salteadas, agora feita à moderna. Depois o governo também se meteu aí com os fundos de greve, isso não tem nada que se meter nisso, já não é a primeira vez que o faz, e a discutir das legalidades e coisas, são coisas, manobras de diversão. Agora, a greve e a forma como a greve está a ser feita prejudica bastante o ensino. Se juntarmos, de facto, a uma reprogramação do ensino para pior, como eu já disse, se juntarmos os tempos da pandemia, o tempo do ensino à distância, a falta de professores, tudo isto, há alunos que estão com 3 anos prejudicados quase em 3 anos dos seus conhecimentos. Não quer dizer que estejam a zero, mas estão muito prejudicados. E assim, ainda mais prejudicados vão ficar. E eu, infelizmente, não vejo, com toda a franqueza, primeiro não gosto de ver os professores naqueles preparos, manifestarem-se daquela forma. Têm que se manifestar com outra dignidade e com outra postura, que é para nós os respeitarmos, que eu quero que os professores sejam respeitados. E depois não vejo ninguém a resolver este problema muito complicado da colocação dos professores, das carreiras dos professores e dos programas do ensino, dos currículos, tudo isso. Ou seja, uma reforma no ensino. Isso é que eu gostaria de ver. Eu acho que fica mal aos professores, e mesmo não seja bem assim, mas é muito parecido, quererem subir automaticamente, praticamente sem prova. O tempo vai passando e vai sempre subindo até o 10º escalão. Isso não pode ser. Tem que haver avaliação, tanto quando julgo saber, por exemplo, a nível universitário, os professores começam com as suas licenciaturas, a carreira universitária é assim, tirou o mestrado, depois tirou o doutoramento, há sempre um trabalho feito, provas dadas, coisas, um escalar de trabalho. Não pode ser apenas para passagem do tempo e por classificações feitas a trouxa-mocho, para bem e para mal. Eu conheço casos de professores que têm classificação muito bom e depois o diretor lá da escola aqui não há muito bons, são todos bons, e passam-os para bom. E, portanto, é um faz de conta. Ora, isso tem que acabar. Depois, aquela classificação que há a nível nacional, que junta a nota de fim de curso com os anos de experiência, tem muitos defeitos, mas há uma coisa que tem bom, está blindada à aldrabice. Porque é transparente, toda a gente sabe as classificações. Isso coloca grandes problemas na colocação dos professores a nível da proximidade das suas habitações, etc, etc. Mas sabemos desde o princípio, há muitos anos que assim é, que a carreira de professor tem esse risco. O professor Silvério Cunha, não conheço a história da carreira dele, mas o professor Silvério Cunha é de Aveiro. É um excelente aveirense que hoje foi adotado em boa hora e é um emborense, é um de nós, é um que está entre nós, mas nasceu em Aveiro e estudou em Coimbra. Portanto, é a vida dos professores, é assim, se calhar, não sei, nunca lhe perguntei, mas ele poderá dizer se quiser, o professor Silvério Cunha, se calhar, gostaria de estar em Aveiro, mas não pode dizer que está a 300 km de casa, isso é que ele não pode dizer. O meu filho também não pode dizer que está a 1600 km de casa, porque é efetivo longe de Évora. Portanto, não, há coisas lógicas, há coisas que são verdade. Eu sei, conheço casos de pessoas colocadas nos Açores, colocadas no Norte, com um horário incompleto, para fazerem 1 mês ou 2 e depois ficam outra vez desempregados. Isso são coisas que de facto não deviam existir. Agora, há outras em que, peço desculpa, mas também há exagero. Então, tem que haver uma aproximação para se chegar ao entendimento, mas sobretudo em prol da dignidade dos professores, do ensino dos alunos e do melhor ensino em Portugal. E isso eu não vejo de parte a parte, especialmente do governo, não vejo nenhum interesse em resolver esse problema. E da parte dos sindicatos também não. Silvério Cunha, esta ausência de acordo vive disso, como o José Faustino está aqui a dizer, partilha dessa ideia de que não há vontade nem de um lado nem do outro em resolver realmente os problemas da educação e estes problemas que aqui existem num equilíbrio? Bom, eu quero começar por 2 notas, em primeiro lugar. A questão dos professores diz muito, eu sou professor, embora de um outro ramo, mas sou professor da mesma, e tenho a minha família muitos professores e, portanto, eu sempre vivi num ambiente em que sempre percebi como é que era. Deixe-me só dizer uma coisa antes de mais, que é muito breve. Mas uma das coisas era que tinha que andar de um lado para o outro. Sim, há 80 anos, por exemplo, há 80 anos acontecia isto. Uma pessoa licenciava-se com uma licenciatura de 5 anos e para ser professor tinha que tirar depois 1 ano de um curso de Ciências Pedagógicas nas Faculdades de Letras
e depois concorria a nível nacional ao lugar de professor provisório, que ganhava 9 meses por ano, e não ganhava 12. E concorria. E depois de concorrer, ele estava à espera de haver uma vaga para efetivar em grupos de disciplinas, sei lá, inglês, alemão, português, história, francês, etc. Agrupados, portanto, eu não sei qual eram os agrupamentos, mas inglês e alemão, francês e português, assim, por aí. História e filosofia, por aí fora. E acontece que muitas vezes estava assim menos tempo. Eu conheci professores, já morreram, claro, professores que, por exemplo, eram de Aveiro, tinham-se licenciado em Coimbra, tinham que tirar, e tinham que fazer um estágio, perdão, antes disso, tinham que fazer um estágio de 2 anos, que não era pago, tinham que ter ou tinham rendimentos, ou tinham um emprego paralelo, davam explicações, davam aulas em colégios privados, etc. E, portanto, acontecia que um professor tinha 5 anos de licenciatura, de um curso de ciências pedagógicas, 6, tinha 2 anos de estágio, 8, e depois disso concorria a professor provisório, ganhando 9 meses por ano. Se tivesse vaga, e concorria para a vaga, e nessa altura, se tivesse a sorte de entrar, passava a professor efetivo. E depois havia um estágio, portanto, como se vê, havia um estágio, e depois havia a possibilidade desse professor, de alguns desses professores, muito poucos, talvez 3 por cada grupo de disciplinas, passavam a uma categoria que hoje já não há, que era de professores metodólogos, que eram pessoas que ganhavam mais dinheiro, tinham um horário mais reduzido e orientavam os estagiários. Bom, isto durou até os anos 80, para aí fora, e depois disso a coisa morreu, não é? A coisa morreu, pronto. Passou-se a outro sistema. Isto para dizer, portanto, que os professores, deve dizer-se, tinham uma profissão que era difícil, eram mais considerados. Estamos com a ligação ao Silvério Cunha nesta opinião sobre a negociação entre sindicatos e professores. Sim, já o estamos a escutar. Houve aqui um problema na rede, penso que já o estamos a escutar. Sim, sim. Mas realmente os professores tinham uma vida difícil, tinham uma vida que não era fácil no princípio, e depois, enfim, estabilizavam quando efetivavam. Bom, agora o que se passa, isto era uma nota primeira. A segunda nota Estava a dizer, quando deixámos de ouvir, que eram muito respeitados, era uma profissão muito sim, que eram respeitados, as pessoas eram respeitadas. Agora, a segunda nota que eu queria dizer é o seguinte, do ponto de vista do ministro, o ministro deu há dias uma entrevista, naquele programa Grande Entrevista, de um canal de televisão, que eu estive a ver, devo dizer que deu uma entrevista bastante sereno e deu, a meu ver, uma boa entrevista. Do ponto de vista dele, naturalmente, respondeu às perguntas todas, apresentou números, etc., e, do meu ponto de vista, ele conseguiu, digamos assim, demonstrar 2 coisas distintas. Uma coisa são problemas de professores, que têm a ver com aquilo que eu chamaria o tipo de vida dos professores de hoje, e outra coisa é a questão do dinheiro. São coisas diferentes. E são coisas diferentes, claro, não se podem separar, mas têm que se distinguir. E, portanto, eu diria assim, a educação, claro, é fundamental, é uma política pública fundamental de um Estado. Sem educação e sem um sistema educativo estável, a coisa não funciona. Os países considerados mais avançados, que são os norte da Europa, devo dizer que, como se sabe, até há uma coisa curiosa. Para quem vai para os cursos de professores, são as pessoas que têm melhores notas nos acessos ao ensino universitário. E acontece que também se deve dizer que há vários tipos de organização depois do ensino, e esta coisa dos professores, por exemplo, ouvi muita gente que era contra a municipalização do ensino. Por exemplo, a Finlândia, que é considerado um país muito avançado a esse nível, tem o ensino todo municipalizado, que é um ensino secundário todo, que é uma coisa curiosa. É claro que não quer dizer que seja melhor por causa disso. Eu acho que há vários sistemas e acontece que todos eles terão vantagens e outros aqui inconvenientes, mas só para dizer que normalmente os inconvenientes e as vantagens não estão propriamente nestas coisas assim, porque eu vi pessoas que diziam: eu não quero ser professor de uma câmara. Não, isso é que não se põe assim. Mas também o governo não pôs a questão assim, e portanto deve dizer-se que muita irritação dos professores também tem na sua base algumas coisas que afinal não estavam em cima da mesa. Segundo ponto que eu queria dizer é que a dignificação da carreira passa por uma coisa que é importante, que é a seguinte. Bom, é evidente que, como o José Faustino já disse há bocado, não se pode admitir que os professores andem de mal às costas por alguns meses e depois possam correr o risco de ir de Valença para Faro. Quer dizer, esse tipo de situações têm que ser evitadas. Também têm que ser evitadas aquelas situações em que uma pessoa todos os anos pode ter que andar 200 km para um lado, 200 km para o outro. E, portanto, eu penso que é razoável que haja uma mudança a esse nível e que haja maior estabilidade na vida dos professores.
A estabilidade é muito importante, até para que o ensino ganhe espessura. E também por outra razão. O José Faustino e eu somos daquele tempo em que os professores eram muito estáveis e nós até, antes de ser alunos deles, já sabíamos quem eles eram. E acontece que nós já sabíamos que eles eram e sucede que isso, eu devo dizer que os professores do ensino secundário, e eu devo dizer que no meu caso até o meu professor primário, me marcaram muito, muito, muito e muito positivamente, devo dizer. Eu tenho de muitos professores do ensino secundário, tenho umas recordações excelentes porque me marcaram mesmo por isso cultural e tudo, ajudaram muito a pensar em certas coisas. Agora, quando adolescente, etc. Portanto, a profissão é muito importante. A identificação da carreira passa, portanto, pela estabilidade e passa, evidentemente, por este tipo de, digamos, não é precariedade, é também instabilidade na profissão. Esta coisa de um professor poder mudar de escola todos os anos e não saber até ao fim, e ser tudo à última da hora, e andar de malas feitas, não tem sentido nenhum, não ajuda nada, não ajuda as famílias, porque as pessoas também têm direito a ter família, e ainda nesta manifestação vi uma professora dizer que estava ali a protestar sobretudo por uma razão, porque ela estava a 300 quilómetros da família, dos filhos e do marido, e ia, portanto, de vez em quando, 3 em 3 semanas, ao Porto, ver a família. De resto, estava a 300 quilómetros. Ora bem, isso de facto tem que ser considerado de outra maneira, tem que ser revisto, totalmente revisto. E os governos sucessivamente andaram, digamos assim, isso, não se ligou a isso. Não se ligou a isso, com aquela ideia de que isso não era necessário para aqui e para lá. Agora, vamos às questões complicadas. A primeira, e claro, há uma coisa que o José Faustino disse também, que eu subscrevo 100% e os professores também. A função de professor não pode ser a do burocrata. E hoje em dia os professores passam a vida a fazer burocracia. O que é péssimo. Não tem tempo para preparar as aulas. Eu vou dizer uma coisa, o José Faustino saberá isso melhor que eu, porque, digamos assim, é um caso ícone daqui de Évora. Se Virgílio Ferreira, que esteve aqui em Évora 11 anos, fosse um professor de hoje, não teria escrito a aparição. Não tinha tempo. Nem paciência. Andava enervado. Passava a vida em reuniões estéreis, de horas. Passava a vida a preencher papelada. Ora, um professor é para ensinar. É para ensinar e para acompanhar os seus alunos na educação e na cultura geral deles. E até às vezes, em alguns casos, não para dar a educação que a família deve dar, bem entendido, mas para ajudar até as próprias famílias a compreenderem a situação dos alunos, porque alunos também têm problemas. E as escolas devem também acolher isso. E tem que ter professores com capacidade até psicológica para isso. Como digo, isto é uma graça minha, não sei se o Virgílio Ferreira escreveria numa aparição se estivesse hoje vivo aqui em Évora e com a idade que tinha na altura. Mas a verdade é esta, é que hoje eu estaria atolado num pântano, que é o pântano da burocracia, que é uma coisa sem pés nem cabeça. Teremos aqui, para concluir, teremos aqui possibilidade de haver um acordo ou não? Para concluir, só queria dizer o seguinte, há aqui um problema que é este. Primeiro, a questão do dinheiro é uma questão complexa porque, por muito que um governo qualquer reconheça alguns anos de atividade, não poderá reconhecer nunca aqueles 6 anos que faltam, não sei quantos meses. Por uma razão, não há dinheiro para isso. E os recursos são escassos e há uma coisa que os professores aí não podem esquecer. Eu devo dizer que também seria beneficiado, devo dizer, que seria para todos os professores. Mas acontece que, devo dizer o seguinte, isso seria uma batelada de dinheiro, como devem calcular. Agora a questão é esta, não há dinheiro para isso e a razão é simples. É que, pura e simplesmente, o princípio da igualdade obrigaria a que o Estado tratasse todos os seus trabalhadores, pelo menos, da mesma forma. E não há dinheiro para isso. Portanto, seria uma injustiça objetiva e despertaria o neocorporativismo, que é uma coisa que é estudada em ciência política como sendo um vício nos países desenvolvidos. É que cada profissão puxa para o seu lado e depois é uma questão de força. E com isto passo à última questão, que é esta. Há um novo sindicalismo. Este novo sindicalismo é um sindicalismo que, com o STOP, é um sindicalismo um bocado especial. Porquê? Porque eu acho que é um sindicalismo, eu devo dizer que é um sindicalismo que é tipicamente o chamado populismo de esquerda. O STOP tipicamente aproveitou a situação, muito bem, brilhantemente, devo dizer, e é claramente o populismo de esquerda. Eu devo dizer uma coisa curiosa, uma coisa aos ouvintes, talvez não saibam, mas faz parte da teoria política contemporânea. Sabem que há 2 populismos, o de esquerda e o de direita, e cada um tem a sua literatura. E acontece que, inclusivamente, está viva até, há 2 grandes teóricos do populismo de esquerda, um já morreu,
morreu há 6 anos, ou 7, 8 anos, em 2014, mas a outra teórica está viva, com 80 anos, e a escrever, a Chantal Mouffe, que é belga, e acontece que ela tem mesmo um livro sobre isso, dizendo que as atuais democracias liberais não têm sentido. E, portanto, só se vencerá os populismos, à direita neste caso, inimigos, os liberais, as democracias representativas, mediante um populismo de esquerda que fará os papéis de exigir tudo e mais alguma coisa em nome de um povo e em nome, digamos assim, de qualquer coisa que ultrapasse a própria lei e as leis vigentes, etc. O que quer dizer que põe em causa o princípio da negociação. A negociação implica compromisso, queiramos ou não. Só vai negociar quem vai de boa fé. Portanto, quem vai de boa fé vai disposto a ceder uma parte. Não se pode ir para uma negociação como o Putin quer ir, não é? Em que, à partida, eu ganho e os outros perdem. E agora vamos negociar o quê? Não há nada para negociar. Portanto, não se pode fazer isso. Portanto, eu penso que... Mas atenção, eu não retiro com isto, eu vejo professores desesperados. Portanto, as pessoas que desesperam optam por opções destas radicais. O que é que acontece? É que eu acho que, de facto, tem que haver aqui um princípio de negociação e tem que haver aqui, à partida, só para haver negociação, se houver capacidade para se dizer assim, vamos chegar a um entendimento que satisfaça uma parte dos nossos interesses, outra parte não será satisfeita e outra parte será adiada. Tem que se partir desse princípio. Ora, acontece que o que eu vejo, e acabo assim, o que eu vejo com alguma preocupação, é que não há isso. E o José Faustino estava a dizer uma coisa, finalmente, que é verdadeira. Uma avaliação, a justiça de uma profissão implica provas também que se dêem. Portanto, eu acho que os professores em geral são bons professores, são dedicados, devo dizer que, sei lá, eu tenho netos que andam na escola e no ensino e não tenho, o que eu ouço é bom. Agora, deve haver tudo, como em todo lado também, mas acontece que, portanto, não ponho nada de parte, mas acontece o seguinte, é que as avaliações têm que ser, digamos assim, eu fazendo uma mal comparação com a minha profissão, não pode haver a garantia de toda a gente, 100% dos professores, chegar ao topo da carreira, porque isso não é... E esse é outro dos aspectos que aqui tem de ter uma cedência. Não para dizer isto, é que isso não é assim em lado nenhum. Não é assim nas carreiras médicas, não é assim na carreira do ensino superior, não é assim em lado nenhum. Portanto, tem que haver aqui um filtro qualquer. Agora, o que eu digo é o seguinte, é que esse filtro, o que foi desenhado, não foi desenhado para avaliar o mérito, foi desenhado para poupar dinheiro. E esse é que é o grande problema. Agora, deixa-me só terminar uma notícia só para dizer isto, é que o ministro deu uma notícia que isso é que me espanta. É que, na verdade, a proposta do Ministério, segundo o que eu vi, não estou a dizer que estou lá metido a saber, e que é verdade, mas segundo o que eu vi, a proposta do Ministério é uma proposta que alargou muito o acesso a esses escalões problemáticos. Portanto, eu acho que não vou base de negociação. Acho mal que os sindicatos, neste momento, não queiram negociar com base neste princípio. Agora, há uma coisa que deve exigir ao governo, é concretizações e não promessas futuras. Não é para dizer que daqui a 3 meses vai fazer. É para fazer amanhã. Fica essa análise ao que se vive nesta negociação e nesta luta entre professores e governo. Passamos para um outro tema que transita quase de outros que já aqui abordámos. A Judiciária fez buscas na Câmara de Lisboa. O Ministério Público acredita estar perante um caso de angariação de dinheiro em obras públicas com subornos de empreiteiros para o financiamento ilícito do PS através dos chamados saques azuis. Ora, Fernando Medina, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, na altura destes acontecimentos que são referidos na notícia, pediu já à Procuradoria-Geral da República para ser ouvido no âmbito deste processo. José Faustino, temos mais um caso de suspeitas que terão factos concretos, não terão, deixarão uma nuvem cinzenta sobre o Ministro das Finanças e a Câmara de Lisboa, ou não? Bom, isso eu não sei, eu faço sempre aquilo que faço, sempre, todas as vezes. Em Portugal existe, ainda bem, a presunção da inocência. Até serem julgados e condenados, toda a gente é inocente. Dito isto, e dito também que em todo lado há gente boa e má, começa a parecer que a classe política começa a ter mais maus do que bons. E isso é preocupante. Não digo que seja assim, mas é o que parece. E o problema é este. Ninguém pensa em fazer reformas daquelas que falamos, como o ensino e outras que se falam mais. Umas reformas até mais profundas do próprio regime.
Ora, o nosso regime é um lençol curto. Quando está para os pés, está para a cabeça. E quando está para a cabeça, está para os pés. Porque o problema é este. As leis, que eu tinha aqui dito, são muito apertadas. Fala-se muito na questão da habitação, dos licenciamentos, até os custos das urbanizações. Tudo isso é muito dispendioso. Os licenciamentos, as taxas, as taxinhas, tudo é um emaranhado. Depois, para fornecer qualquer coisa para respirar, é preciso estar inscrito em 10 ou 15 plataformas digitais. É preciso concorrer nos termos de um código que parece que foi feito no século XIV, uma coisa terrível, feita por tabeliões daqueles dos mais burocratas que há, que é o famoso código da contratação pública. Depois há o código do financiamento dos partidos. E depois há o código do Reco Esparta, que é uma coisa também que incomoda muito. É burocracia, atrás de burocracia. Ora, acontece que qualquer cidadão que está num café, numa esplanada, ou até na janela de sua casa, e verifica uma passagem da arruada em pleno processo eleitoral, e verificará com facilidade que tudo aquilo não é barato. Hoje a vida está cara. Aquela palhaçada, os palhaços, a música, aquelas arruadas, tudo aquilo. Palhaços digo no bom sentido, não digo aqui em termos negativos, não é? Não estou a falar dos candidatos, naturalmente, de artistas, pessoas contratadas para animar, uns tocam bomba, outros tocam aquilo que sabem, mas são pagos, aquilo tem os seus custos, material de propaganda, os brindes, etc, etc. Ora, depois às vezes os resultados até são magros e as subvenções do Estado são fracas, não pagam as despesas. Depois os cidadãos não podem entrar com mais de não sei quanto, com uns questões. E então o que é que tem que acontecer? Tem que haver alguma habilidade, e não direi muito mais, porque também posso ser acusado de qualquer coisa, portanto, mas digo eu, alegadamente, haverá a habilidade de fazer umas manobras para sacar dinheiro para os partidos. Não digo que seja para as pessoas, para os políticos. E isto também não é só em Portugal. Isto vê-se em muitos lados. Mas ninguém pensa em resolver o problema. Portanto, quanto maior aumenta o problema de eventuais corrupções, de problemas, de investigações, de alegados enfim, crimes, como digo, não se estarem julgados, tudo isso, o que é que se faz? Mais regulamentos. Agora é o inquérito do Primeiro-Ministro, que qualquer pessoa de bem, e desculpem lá, mas eu não respondia àquilo. Nem que tivesse à fome para um emprego, eu não respondia àquilo. Aquilo é indigno, aquilo não é nada. Quer dizer, não é assim que se fazem as coisas. Vê do que é que se passa na função pública. O professor Silvério Cunha explicou aqui pormenorizadamente o acesso dos professores, tudo isso, tinha métodos e coisas. Isso era noutro tempo, no tempo do fascismo e tudo isso, mas os métodos eram melhores. Há que dizê-lo sem medo, não é? Não era coisas idiotas, burocracias idiotas. E então o lençol continua curto. E, portanto, é este lençol curto que cada vez mais mostra a cara, os pés, ou o braço, ou o resto, que ele é cada vez mais curto, porque a vida cresce, as despesas crescem, as dificuldades são maiores. Tudo isso, a burocracia é maior, a necessidade de fazer coisas é maior, a corrupção aumenta. E o lençol diminui, mostra as orelhas, mostra o nariz, qualquer dia mostra tudo. É uma vergonha. Até as partes mais que não se mostram, não é? Portanto, qualquer dia mostra tudo. E é isto a que nós estamos a assistir. Por enquanto, como se costuma dizer, a procissão ainda só vai no adro, porque ainda há só suspeitas, ainda há acusações, há averiguações, há buscas, essas coisas. Ainda não chegámos aos julgamentos. Até agora só foi condenado o Armando Várias, sabe? Tem sido condenado e cumpre penas, e tudo. Mas tirando esse, pouco mais se conhece. Portanto, até aqui ninguém foi condenado. Portanto, é o que digo, a procissão ainda vai só no adro. Ainda tem muito para percorrer. Vamos ver. E o lençol cada vez está mais curto. Portanto, como dizia o Primeiro-Ministro, eu digo aqui um aviso à navegação: habituem-se. Eu vou-me habituando. Agora já vejo aquilo quase como um espetáculo, parece mais um espetáculo humorístico, não é? Há um canal de televisão que tem um a seguir, aí aos domingos a seguir ao noticiário,
faz de conta que são 2 espetáculos humorísticos, porque aquilo também tem a sua graça, não é? Pelas explicações, quem almoça com quem faz o quê. Por exemplo, deixa-me só dizer o ridículo. Ninguém noticiou, claro, porque isso não é notícia, que aquela senhora que recebeu a indenização dos 500 mil euros pagou de imposto 250 mil. Portanto, metade foi para as finanças. Atenção. Mas as finanças não sabem de nada, o que é estranho. Portanto, temos um sistema de finanças que parece que é clandestino. Ou seja, se o professor Silvério Cunha der 2 mil euros de prenda ao seu neto, pelos anos ou pelo Natal, o banco, ao ver tal transferência, é obrigado, 2 ou 3 mil, é obrigado a declarar ao Banco de Portugal e às finanças. E o senhor tem que pagar imposto sobre isso. Então há uma pessoa que recebe de uma empresa pública meio milhão de euros, paga metade em imposto e as finanças não sabem. É uma coisa muito sofisticada do ponto de vista informático. O digital em Portugal está mesmo avançado. Diria a rapaziada nova, bué de avançado, digo eu. Bué de avançado. Extraordinário. É extraordinário. Portanto, isto é uma palhaçada, dá vontade de rir. Desculpem a crueza da linguagem, mas o lençol fica curto e a gente começa a ver as partes baixas e é uma chatice e dá vontade de rir. Silvério Cunha, Porque é mesmo uma questão de não temos que chorar. É mesmo uma questão de temos de nos habituar e vamos ter muitos mais casos destes em que Olha, as coisas não estão definidas, em que não se sabe o que é que vai acontecer, em que há estas nuvens habituar. cinzentas e não sabemos. Não, eu não me quero habituar. Em primeiro lugar, há que fazer duas distinções. Mas habitue-se, professor, habitue-se. Não, eu não me quero habituar. Eu acho que há duas distinções a fazer. Uma coisa é o direito, outra coisa é a política. Como disse bem, e eu concordo, no direito há a presunção de inocência absoluta. Portanto, acontece que ninguém pode dizer que uma pessoa é culpada por esta ou aquela razão e haver aquelas perguntas, caso de perseguição, a uma pessoa qualquer. No nosso país é assim. Persegue-se uma pessoa, se eu preciso, mas foi agora muitas finanças, mas já foram outros. Eu dou aquele exemplo que por acaso me chocou, e estou à vontade para dizê-lo, porque é de um político que eu não conheço lado nenhum, e de um partido que eu até na altura criticava, que é o PSD, o Dr. Miguel Macedo. Quando ele foi considerado suspeito e até foi julgado e foi absolvido, eu vi espetáculos na televisão que foram espetáculos sinistros. Porquê? Porque eles assaltavam, os órgãos de comunicação social assaltavam e falavam daquilo, o meio noticiário, e ele, na verdade, não havia nada. E ele demitiu-se imediatamente do ministro. Foi a julgamento e foi completamente ilibado. O próprio Ministério Público pediu a absolvição. Pois bem, não vi 3 minutos a sair dele do tribunal e ele disse secamente que estava satisfeito de ter feito justiça e foi-se embora e desapareceu da política. Uma pessoa destas, é claro, nunca mais sente vontade de ir para a política. Eu não sei, sinceramente, até, não conheço, não sei qual é a sua personalidade, mas há uma coisa que ele teve que foi uma grande dignidade. E acontece que, precisamente, o que eu acho é que o direito é uma coisa, a política é outra. O antigo, o nosso velho e saudoso, que ele era uma pessoa muito interessante, o professor Germán Saraiva, naquele seu programa de televisão que ele fazia, ele tinha às vezes umas posições polémicas como historiador, portanto eu agora não vou discutir estas qualidades de historiador, nem nada. Mas ele uma vez disse uma coisa que me pareceu profundamente acertada. Ele disse que o facto de nós termos tido em Portugal cerca de 250 anos de Inquisição tinha marcado o inconsciente coletivo até aos dias de hoje. As denúncias, a inversão do ónus da prova, as suspeitas sem fundamento, mas que se avolumam, a ideia de que uma pessoa é sempre suspeita até prova em contrário, a ideia de que a cautela apanha logo, a prisão preventiva que era extensíssima, a cautela apanhava logo a prisão preventiva e tudo isso. Isso, dizia ele, eram restos do imaginário da Inquisição que esteve cá há 250 anos e que era assim. A Inquisição prendia uma pessoa por denúncia anónima, o anónimo ficava logo com metade dos bens do outro, a Inquisição garantia o anonimato da denúncia e a seguir presumia que a pessoa era culpada e o desgraçado tinha que demonstrar a sua inocência. E como havia tortura, acontece que o desgraçado às vezes até, está tudo escrito em processo, está tudo guardado na Torre do Tombo, confessava que tinha afinal de contas pecado muito e dizia as pessoas com quem tinha pecado e às vezes até por acaso dizia o denunciante, sem saber que era o denunciante, porque ele dizia o nome de 300 pessoas que conhecia. Por exemplo, quem Évora conhecia para aí 300 pessoas dizia este, aquele, aquele outro, e de repente acertava naquele que tinha denunciado. E então a Inquisição com aquela sua máquina ia ter com o denunciante e dizia assim, mas tu também não estiveste metido no assunto, afinal? Bom, ora bem, eram aqueles processos, digamos assim, secretos e tal. Bem,
Ora, isto tem que acabar, porque realmente os princípios são para se cumprir. Então mais vale a pena não ver Professor, o arguidos. denunciante, hoje, no nosso regime, foi promovido a herói. Claro. Quem Portanto, denuncia é um portanto, ato acontece que heróico. uma coisa é o direito o e as pessoas devem denunciante. respeitar o direito. Agora, a questão política é uma questão diferente, ou seja, há disparates em política e erros que não são propriamente crimes, nem ilegalidades, mas que em política não se devem fazer. É a tal ética política que deve haver. Por exemplo, o questionário de que estamos a falar do governo é uma coisa um bocado sem pés nem cabeça por uma razão. Porque ainda ontem, já nem sei, vi uma das perguntas. Há uma pergunta que lá fazem, que é uma pergunta de desconfiança à pessoa a quem fazem a pergunta. Então, convida-se alguém para membro do governo e faz uma pergunta que à partida desconfia dele. Eu, se me fizesse essa pergunta, eu dizia, eu não quero ser membro do governo, não quero convite nenhum, por uma razão. Então fazem uma pergunta já desconfiado de mim, quer dizer, partem do princípio que eu sou culpado. O questionário, inclusive, do meu ponto de vista, segundo dizem até alguns que leram o questionário todo, está francamente mal feito, muito mal feito. São disparates que não são ilegais, mas são disparates políticos. É outra questão diferente. E, portanto, eu penso que o que falta aqui, e terminando, é isto. Os antigos, os gregos, vamos usar pelos gregos, mas é uma coisa que ainda hoje em filosofia se diz. Há uma coisa muito importante numa sociedade que é o chamado ethos. O ethos, que se escreve com E-T-H-O-S, é uma palavra grega que significa os bons costumes, a convicção nos costumes. Ou seja, nós temos que ter, que hoje eu traduziria, em termos de ciência política, traduziria como a cultura política, a cultura cívica. Nós somos um país de baixa cultura política. E acontece que, infelizmente, e eu digo isto, não é com sentimento nenhum, até digamos assim, digo isto porque, lamentando concretamente muito isto, porque é assim, se nós tivéssemos convicções democráticas sérias e convicções políticas sérias, nada disto era necessário. E então seríamos como um país do norte da Europa, onde as pessoas, à partida, presumem que os outros são sérios, e se não forem sérios, sim, até as pessoas têm mais medo da sociedade do que do próprio direito. Porquê? Porque acham que a falta de moral pública é essa. Ora, nós vivemos num país onde essas coisas foram sempre muito fracas. E devo dizer que o 25 de Abril não soube de trazer na cultura cívica do país uma melhoria suficiente. Portanto, para mim, estas questões que estão aqui a ver são as seguintes. Olha, eu do Medina só sei que há 5 anos que andei em processo e até agora ele não foi acusado de nada, nem considerado arguido nem nada. Portanto, para mim, enquanto eu não ouvir a palavra arguido, nem sequer me importo com a questão. Porque, francamente, é assim, tem que ser assim. Depois, o José Faustino abordou uma questão que é importante. Nós somos um país pequeno. Com o Código dos Contratos Públicos que temos, apesar de haver algumas emendas positivas, devo dizer, porque, no princípio, o Código era tão incrível que não se podia fazer nada. Num país pequeno como nós, por exemplo, chegava-se ao cúmulo de, por exemplo, eu não poder comprar uma caixa de clipes numa loja se tivesse lá comprado antes 50 caixas de clipes. Ora, isto não tem sentido nenhum. Então, o quê? Tinha que ir a Lisboa comprar clipes? Bom, isto fosse de uma instituição e usasse dinheiros públicos, bem entendido. Ora, isto não tem sentido. Portanto, acontece que depois aconteceu outra coisa. Como as pessoas têm muito medo agora de tudo e têm a tal falta de convicção política da honestidade, por exemplo, começaram a achar que não era bom, tinha que ser tudo ajustes diretos, que era mais prático, mas depois ao mesmo tempo há uma grande desconfiança sobre os ajustes diretos. Ora bom, o código prevê vários tipos de ajustes e prevê um em que tem que ser um concurso. Depois prevê um em que não é preciso concurso, mas é uma importância maior do que os 5.000 euros. E depois prevê os diretos de 5.000 euros. Ora bem, acontece que a burocracia é tal que até a pessoa tem que se inscrever no sítio. Eu sei disto por uma razão, porque aqui trabalho na Universidade Pública e o meu centro de investigação até tem publicações, editoras, etc. Então, um dos princípios da cultura, por exemplo, é que, sei lá, um conjunto de pessoas pode escrever para uma editora exclusivamente. Como há autores, aliás, escritores, que têm editoras exclusivas. Em toda a Europa civilizada é assim, nos Estados Unidos é assim, no Canadá é assim. Cá, não. Cá o editor até me comunicou que tinha que se inscrever numa plataforma governamental, não sei o quê, e depois de muita pressão, é que São por acaso saiu uma privadas, norma. As plataformas são privadas. É verdade, mas saiu uma norma depois que por acaso veio elevar os centros de investigação dessas obrigações, porque senão nós não escrevíamos nada, não podíamos publicar nada, porque ao fim de algum tempo esgotavam os editores todos. Bom, e os editores melhores, que nós queríamos publicar nos melhores, não podiam,
porque não podiam aceitar, porque nós já tínhamos lá 3 ou 4 livros publicados, no valor de... Atingiam o tal mínimo, né? Como? O valor mínimo, ou Exato, já tínhamos esgotado. Isso não pode ser. Quer dizer, uma sociedade tem que ser flexível a esse nível. Portanto, não pode ser assim. Portanto, em suma, falta-nos aqui um grande ethos e ainda toda a gente convencida de uma coisa que também é negativa. O José Faustino há bocado disse que, enfim, já encolheu os ombros, e aqui que eu não me conformo e termino. Eu não me conformo com uma coisa. Eu acho que nós vivemos numa sociedade pequena onde, efetivamente, há uma convicção de que meio mundo anda a roubar o outro meio. Eu devo dizer uma coisa, não. Há pessoas que andam a roubar, efetivamente. Há criminosos, há crimes, há isso tudo. Mas não anda toda a gente, meio mundo a roubar outro meio. Até porque dizer isso é legitimar também que o meio que não rouba possa roubar. Isso é uma desculpa. Para quê? Para manter um status quo que efetivamente não tem sentido. Nós temos que ter uma sociedade onde impera o princípio, certos princípios fundamentais, garantistas, que garantem que as pessoas são de bem, isto, aquilo, aquilo outro. As autoridades têm que provar o contrário. Até lá a sociedade tem que se portar com civismo. E civismo é dizer assim, olha, ele foi acusado, vamos ver se prova aquilo. Se não se provar, paciência, está inocente. Não pode ser assim, não pode haver esta histeria, porque está a haver uma histeria. Por acaso abrange agora o governo. Mas já abrangeu, eu lembro disto, já abrangeu governos anteriores. E tem existido também, por exemplo, em redor do tema que temos para tratar a seguir, que é a TAP, por exemplo, não é? Pois, mas deixa-me só dizer isto. Sim. Eu lembro-me, por exemplo, que agora há pessoas que põem capas eu posso falar nele que já desapareceu, do Independente, em que escarrapachava nos anos 90 caras de ministros do governo de Cavaco Silva, e eram tudo caras deles e por aí fora, e acusá-los disto, aquilo, aquilo, para aqui, para lá. Bom, a verdade é esta, é que nós não podemos partir do princípio de que, digamos assim, há uma espécie de suspeita generalizada que à partida é justiça. Deixemos a justiça funcionar. E até lá não há comentários a fazer. E eu acho muito mal que os órgãos de comunicação social, mesmo as televisões, percam horas a comentar coisas de que na verdade é espuma. Quando houver água, avisem. Quando houver água, digam que está a haver água. Quando houver água, denunciem que há água e que estamos perante uma inundação e uma falta de ética. Agora, se houver espuma e houver uma morrinhazinha que depois desaparece e se apura que afinal não era nada, nessa altura eu fico a pensar assim, então, para que é que foi feito isto? E então vem uma outra, agora vem, e também mesmo com isto, vem a contra-suspeita. Eu agora podia dizer assim, então há grupos organizados aí na sociedade que, manipulando órgãos de comunicação, estão a fabricar notícias contra este, contra aquele outro, para aqui e para lá. E isso também não pode ser. Nessa altura eu passo a desconfiar também das análises que são feitas. Quer dizer, porque dá a impressão que as pessoas que cometem, portanto, são todos andam em luta, em guerra. Isto é professor, nos órgãos de comunicação social não direi, mas nas redes sociais não sei. As redes sociais, sim. Exatamente, eu ia dizer agora isto, é que há a comunicação, há a Inquisição, que usava a religião, agora o que existe é uma selvageria nas redes sociais, e a selvageria chegou a pontos em que de facto as pessoas já nem ouvem nada, já nem se apresenta prova nenhuma, diz-se uma coisa qualquer e há pessoas que vão atrás com entusiasmo enorme a criticar ou louvar sem razões para fazer nenhuma coisa nem outra. Sem avaliar os factos que possam existir. Nós temos que passar para o tema seguinte, que é a TAP, que continua a ser fonte de muitas notícias, precisamente. Durante esta semana, a CEO da TAP esteve no Parlamento a explicar a indemnização dos 500 mil euros paga pela companhia aérea. Entretanto, surgiu a notícia de uma outra indemnização paga a uma outra antiga administradora em 2017, num valor superior ao dobro, portanto, de 1 milhão e 200 mil euros. Mas hoje mesmo, o Ministro da Economia foi citado na imprensa espanhola a referir que a TAP pode vir a ser já comprada pela empresa IAG, que é a que detém a empresa Iberia e a British Airways, entre outras. José Faustino, a TAP é uma fonte inesgotável de notícias. E destas todas, o que é que se destaca desta semana? Destaca-se muita coisa. Desde logo aquilo que o professor Silvério Cunha estava a dizer, vive-se da espuma, a água a gente não vê nada, é a espuma dos dias, é aquilo tudo. Não, eu já aqui tinha dito várias vezes, é completamente deplorável uma empresa ser gerida em direto e a cores na televisão, quer dizer, não pode ser. Não pode ser. Não terá condições para ser privatizada, ou melhor, tem condições ideais para ser privatizada, se calhar, ótimo, para quem a compra, não é? Para quem compra cada vez está mais barata, não é? Eu não a queria por €1.
Se me dessem a TAP por 1 euro, eu não a queria. Eu não a queria. Primeiro, Mas o ministro diz que ela vale 900 milhões. não vale nada. Não, eu já lá meti 3 mil e tal milhões, não vale nada. Isso é a conversa dele, é possível, por uma questão de cota de mercado, tais slots têm muito valor, é capaz de ser as slots que têm valor. Isto é como os alvarás e as licenças é que têm valor. Esta quinquilharia é para tirar para o lixo. Agora, bom, posso estar enganado, né? Eu agora estou zangado, como diremos mais à frente veremos, estou zangado com os alemães, estou um bocado zangado com eles. E vamos falar sobre isso daqui a instantes. Vamos falar sobre isso daqui a instantes. Mas de qualquer modo agradava-me mais vender a TAP aos alemães à Lufthansa do que à IAG, por uma razão muito simples, porque está lá a Ibéria e a Vueling e as empresas espanholas têm muita força nisto. E se este grupo comprar a TAP, esqueçam-se da UB de Lisboa. Esqueçam-se disso. A UB é Madrid, porque paga-se, faz meia hora de avião com uma facilidade extraordinária. Mais fácil do que ir para o Porto e apanha-se o destino para todo o mundo. Quer dizer, o aeroporto de Madrid não é comparável ao aeroporto de Lisboa. Portanto, a UB de Lisboa acabou. Esqueçam-se disso. Se a venderem à IAG, acabou-se. Resolve logo também o problema do aeroporto, até o de Beja serve, como o professor Silvério gosta de dizer, o de Santarém, que também já se fala aí, qualquer um serve, não é preciso para nada. E, portanto, é o que temos, não é? Quer dizer, agora, o que temos é este tipo de coisas, andamos a discutir indenizações, mas o Bloco de Esquerda, o Partido Comunista, o PS, o setor mais à esquerda, não defende que os trabalhadores, quando são despedidos, que devem ser indenizados. É o que diz o Código do Trabalho, quer dizer, está bem, uma empresa pública que despede e depois reintegra a pessoa noutra empresa pública e não acerta contas, bom, aí dá para desconfiar. É o tal problema da ética moral, que se tiver tudo do ponto de vista da lei, que a gente desconfia, nem é ética política, é ética moral, diabo. Quer dizer, eu estou numa empresa privada e ainda que legalmente e que ninguém tenha nada com isso, mas que arranja ali uns trocos sem os merecer, é moralmente reprovável em todo o lado, não é? Isto não é só o público e o privado também é. E, portanto, da TAP temos pouco tempo e não há muito mais para dizer. Eu queria dizer outra coisa, porque me parece que vale a pena tirar macaquinhos da cabeça a muita gente. O Dr. Costa não tem poder para despedir a CEO da TAP. É que aquela senhora está cá em representação da União Europeia. A patroa dela é a senhora Ursula von der Leyen. Portanto, essa é que a despede ou que a emprega ou qualquer outra coisa. E se o Costa tiver a veleidade de a pôr na rua, tem que pagar 2 ou 3 milhões de indenização. A sério. Não é a brincar. Ele é que nem pode, nem tem capacidade para despedir. Portanto, isto é o Portugal no seu melhor. Uma empresa que já estava privatizada, que era do indivíduo, parece que negociava em sapato, é um dos maiores operadores português. O outro tem 3 companhias de aviação. E o administrador, que também foi indenizado, gere a 3ª maior empresa de aviação do mundo. Extraordinário. Portanto, é um país extraordinário. Agora, portanto, nacionalizamos, corremos com os privados, nacionalizamos. Metemos lá 3 milhões e meio de euros, 3.500 milhões de euros, e o que estará mais ainda para meter, e agora vamos vender por 900 milhões, disse ali o Matias, vamos privatizar. É uma empresa que tem o principal de aviação na Península Ibérica, que é Madrid. Extraordinário. Melhor governação que esta. Havia aí um anúncio antes que dizia branco mais branco não há. Melhor governação que esta não há. É esta. É o que temos. Silvério Cunha, todas estas notícias em volta da TAP, qual delas prefere destacar? As explicações da CEO da TAP no Parlamento, esta possibilidade da venda a este grupo da IAG? Pois, começo logo por aqui. Em primeiro lugar, acho que há uma questão de fundo que é esta. Tinha que haver aqui digamos, um princípio político orientador no que respeita à TAP. Isto é, Portugal deve ter uma companhia de bandeira ou não deve. Ponto 1. E isso tinha que se inserir do âmbito de quê? Do desenvolvimento do país, do âmbito que falou José Faustino, de uma rede de aeroportos que houvesse, eventualmente, temos 3 importantes internacionais, mas pronto, podia haver até 4, não interessa para o caso, não interessa. Podia haver 1, não interessa. Tinha que haver uma política pública sobre isso, uma decisão política. O próprio serviço público. Claro, evidentemente. Exatamente. Portanto, tinha que haver uma coisa desse tipo, uma decisão desse tipo, Açores e Madeira, não é? que uma vez mais, na minha opinião, devia ser uma questão de regime. E devia vincular, sobretudo, os partidos mais importantes que se comprometessem a uma coisa destas. E nessa altura tomavam-se as providências possíveis, nessa altura, claro, que agora quanto mais tarde pior, não é?
e mais impossível é, tomávamos as providências nesse sentido, ponto final, parágrafo, e acabou, ponto. Ora, não acontece isto, e o que acontece é que andamos numa espécie de baile, é o vira, não é? Uma espécie de vira, olha, viras tu para aqui, olha, vira para ali, e portanto acontece que este vira em que nós andamos, de facto, não leva a lado nenhum, por uma razão, porque de facto acaba por não haver conclusão nenhuma prática, isto é, não se é consequente, e o grande problema é não ser consequente, portanto ninguém acredita nisto. No meio disto, os trabalhadores da TAP, que são pessoas muitas delas mais qualificadas, como os pilotos e outros, da manutenção, etc. E essas pessoas, de facto, andam também com a vida em suspenso, que não é justo nem nada. Um dos pontos importantes que o José Faustino destacou e que eu também destacava aqui, que é o seguinte, é que, de facto, não interessa, mesmo que admitamos integrar a TAP num comboio mais completo ou mais comprido, tem que haver estratégia. E, de facto, a estratégia para a Ibérica não é melhor para nós. E, portanto, acontece que tem que haver estratégia. Portanto, também tinha que se ponderar isso, e não se pondera isso. Dá a impressão que a questão é a questão de quem dá mais dinheiro, o dinheiro possível, portanto, dá a impressão que... E depois dá uma sensação, e acabo com isto, que para mim é muito desagradável. É que é assim, o Ministro da Economia diz isto. Eu não vou discutir aqui as competências de cada uma das pessoas, quer dizer, ele pode ser muito bom, pode ter toda a razão do mundo, não sei, diz isto. Mas depois o Primeiro-Ministro não diz. Depois a CEO vai falar e diz que não sabe disto, não sabe daquilo, não sabe daquilo outro, mas depois, no fundo, percebe-se que, afinal de contas, havia ali depois até meter uns advogados que teriam tratado do assunto. Em suma, há uma espécie de opacidade que eu até posso compreender no momento em que a TAP se encontra, no sentido de haver negociações que não podem ser reveladas completamente. Mas acontece que há uma complicação, criou-se uma complicação pública em torno da TAP, que deriva, a meu ver, da falta de uma política efetivamente, de aviação, mas uma política de transporte aéreo para o país. E isto tinha que haver, ponto final, parágrafo de travessão, e não tenho mais nada para dizer, porque eu, sinceramente, já enjoa, porque realmente dá a impressão que cada um anda a dizer o que lhe apetece, e cada um puxa para o seu lado, e na verdade não se sabe bem o que é que está a acontecer. Ora, eu posso admitir, como digo, que algumas coisas não possam saber, mas a verdade é esta, é que tem que haver ao menos uma coisa que é uma direção, um rumo, tem que ser assim. Nós queremos isto, não queremos isto. E então, se não queremos, vamos para certas soluções. Então aí, claro, há várias soluções possíveis, mas não há um debate de facto sobre uma política, lá está, de transporte aéreo para o país. E isto é aquilo que me desgosta mais por uma razão, porque também eu sou franco, vou dizer uma coisa, isto não é passar a mão por cima do governo, que não é. A verdade é esta, é que eu também não vejo nos outros partidos opiniões, não há um debate sério sobre isto. Eu não ouço um debate, por exemplo, com técnicos especializados que venham à televisão, e um debate daqueles que fazem alguns canais estrangeiros em que esteja hora e meia, se for preciso, ou 2 horas a descascar o assunto, mas com pessoas que saibam do assunto, que é uma coisa que já eu acho confrangedor. Isso não há tempo para isso, professor. Pois não há tempo para isso, pois não. Temos que discutir o Ronaldo com o Messi. Pois temos, e o calçado da Cristina Ferreira, que é muito importante. Sim. Portanto, temos essas coisas todas, depois para discutir. Eu não sei se o senhor já reparou na televisão. Quando a coisa começa a ter algum interesse, alguém vai explicar qualquer coisa, acabou o tempo. Sim, e deixa-me dizer uma coisa para acabar. Bem, mas eu tenho de dizer isso agora. Acabou o tempo também. Mas deixa-me só dizer uma coisa que é o seguinte. Ainda temos mais um tema que temos de tratar. Eu respeito essas questões importantes. Há dias vi uma coisa que me chocou, e eu já nem posso, eu tenho a impressão que tem a ver com questões climáticas, mas devo dizer o seguinte, eu fui entrevistar um cientista a sério. Eu, quando digo a sério, era um cientista que sabia o que estava a falar, um senhor muito sóbrio, muito qualificado, e que estava a dar indicações muito concretas sobre certas coisas. E num dado momento, ele é interrompido, 5 minutos depois de começar a falar, estava eu a vê-lo a dizer assim, isto é que me interessa ouvir. E de repente o locutor desvia a conversa e diz muito obrigado, fecha a porta, porquê? Porque ele não estava a dizer nada que fosse uma coisa alarmista, que fosse uma coisa muito importante, uma coisa que fosse terrível, e como não estava a dizer nada disso, eu estava a pontualizar até, a explicar certas coisas, porque é que aconteciam e tal, e de uma forma muito didática, qualquer pessoa percebia, não, tenho logo a palavra, não tinha interesse nenhum, não vendia, pronto, é o que é.
Vamos falar sobre a guerra na Ucrânia. A reunião de Ramstein terminou há instantes nesta sexta-feira e não há uma decisão sobre o envio dos tanques Leopard 2 para a Ucrânia. Zelensky disse que vários países, entre os quais Portugal, já estavam decididos a enviar este equipamento para a Ucrânia, mas tem de ter a autorização do fabricante. Zelensky frisou desta reunião que não há tempo a perder. A Polónia está pronta para enviar, tal como outros países, estes tanques, e o secretário Jens Stoltenberg, o secretário-geral da NATO, disse que a Ucrânia também precisa de ajuda na manutenção de equipamentos militares mais antigos para que funcionem como deviam. Desta reunião ficou a saber-se que a Suécia e a Dinamarca vão enviar os sistemas de artilharia de nova geração que detêm. Aliás, a Dinamarca desviou uma encomenda que tinha feito em França diretamente para a Ucrânia. José Faustino, últimas deste conflito em que a Alemanha não se pronuncia sobre os Leopard, diz que vai ter uma decisão para breve e, por exemplo, num vizinho ao lado, a Holanda, diz que não há armas tabu e se os F-16 fizerem falta, se calhar até podem ir. Vamos ver, o problema da Alemanha é um problema complicado. O problema não é. A Alemanha apresenta uma justificação, mas que é treta, que é o escalar da situação. Não há escalar coisa nenhuma, não há escalar nada. O que há neste momento é que há um impasse na zona oriental da Ucrânia, com conquistas das aldeias, de umas terriolas, de uma coisa, mais coisa, menos coisa. O inverno também não ajuda a grandes movimentos, e eu aproveito para dizer que não sou especialista em questões militares. Aquilo que eu sei, qualquer pessoa pode saber e pode estar informada com o que a comunicação social nos transmite e aquilo que está disponível publicamente. O problema que aqui se coloca é que a Ucrânia, que prescindiu de muito material quando foi da União Soviética, foi um erro histórico que agora está a pagar caro, desde o material nuclear até equipamentos de guerra, nomeadamente tanques, e o que acontece é que também perdeu tanques. E nós não sabemos, há aqui uma diferença tremenda e muito complicada para a Ucrânia e para o Ocidente. Nós sabemos, ou pensamos que sabemos, eu quero acreditar que não sei. Quero acreditar que isto é uma manobra, uma estratégia de comunicação. Eu não sei o que se passa na Rússia, não sei quantos tanques tem Putin, não sei o que é que ele tem, mas sei aparentemente, se estiver certo, o que é que a Ucrânia tem e vai ter. E sei que necessita de mais de 100 tanques. Os tanques são veículos de guerra de cavalaria, de material pesado, onde os famosos Leopardos vêm à baila, porque é os que estão mais à mão. Há 2.500 Leopardos aí espalhados por esse mundo fora. E, claro que eles, até Portugal tem 37, à volta de 37 veículos desses. Os espanhóis têm 100, mas veio a ministra dizer que não tem aquilo em muito bom estado de conservação. Claro que quem precisa mais deles, os vikings e os que estão ao pé dos russos, têm-nos todos afinadinhos, que uns têm, como tinham todos os outros. E a Polónia põe, inclusivamente, o problema de mandar às ortigas os acordos com os alemães e dar mesmo os Leopard aos alemães. Porque os americanos, eu estou convencido que é mais um problema. Eles pensaram a coisa de uma determinada forma e fizeram uma quantidade de uma remessa muito valiosa de veículos de infantaria, veículos de transporte de tropas, de material de artilharia, portanto, obuses propulsados, não são preciso ser a reboque, eles próprios andam, são muito importantes, como os veículos ligeiros são bons, são necessários para projetar tropas. Também têm feito algum investimento e estão a tratar na questão de vigilância em aviões estratégicos e drones, que é de facto muito importante, para além de outras coisas que eles não falam e fazem muito bem nisso. Mas neste momento, na minha modesta opinião, ou salvo melhor opinião, era de que fazia todo o sentido repor neste momento. A Ucrânia faz as contas, todos os militares concordam com o levantamento, precisava de 300 tanques, não é 14 nem 12, são 300, mas 100 já resolviam bem o problema. E a Ucrânia, neste momento, muito provavelmente, se tivesse toda esta força de cavalaria, poderia fazer um recuo estratégico no Donbass, onde está, e reposicionar-se para uma ofensiva e
invadir a Bielorrússia. É a única forma de se encontrar estrategicamente negociações justas e equilibradas é se a Ucrânia tiver terra para trocar com os russos. Porque se for para uma negociação com mais ou menos Ucrânia conquistada, estamos a discutir partes da Ucrânia, estamos a discutir a divisão da Ucrânia. Isso é uma derrota para o Ocidente e para a democracia. E, portanto, isso não pode ser permitido. A estratégia militar, os clássicos apontam, se eu não o vence naquela frente, vou à volta e conquisto terreno do outro lado. Os ucranianos têm que avançar. E mesmo dentro da Ucrânia, eles têm que ter medidas ofensivas. E isso é praticamente impossível sem carros pesados. Eles sem cavalaria não conseguem fazer isso. Conseguem projetar tropas com os blindados que vão, conseguem ter bom sentido de observação. Parece que as coisas têm encaminhado no que diz respeito à defesa antiaérea. Há uma melhoria nos mísseis que estão a ser fornecidos. Tudo isso está a andar bem. Falta os equipamentos de cavalaria, portanto os tanques. É urgente fornecer 100 tanques, 100, não são 14, 100 tanques, sejam leopardos, sejam xiites, leões ou outros quaisquer. Há um bocado brincava com o microfone fechado, seja lá aquilo que for. A Alemanha arranja aqui uma desculpa de mau pagador. Portanto, é aqui um problema. Aliás, grande parte deste sarilho deve-se à Alemanha e ao SPD. Atenção, é preciso dizer isto com coragem, porque eu não culpo a senhora Merkel, mas o seu antecessor tinha negócios com Falas do Gerhard Schröder. Sim, falo dele, falo desse. E esse tinha negócio com o gás e tudo mais. Portanto, eles também são culpados disto. Mas nós já sabemos, é uma questão de ler história, que isto resolve sempre com os mesmos, é com os aliados. Os ingleses, esses não têm problemas, mandam os que têm. A outra marca que eu não me lembro. Não são leopardos, é o equivalente. Os ingleses, os americanos, há de ser os canadianos, os australianos, são sempre os mesmos. E os franceses, que também nestas coisas até alinham. Depois, quando é de dar para o sururu, é que é um bocado mais complicado. Mas são sempre os mesmos, são os aliados. A Alemanha já arranjou vários sarilhos na Europa. Portanto, atenção a estas coisas todas. Estão do nosso lado. Atenção a isto. Portanto, há que ver todas estas coisas com muita ponderação. Não pode aqui haver birras, não é? Portanto, não há explicação plausível para que a Alemanha, se não quer dar, que está a dar equipamento, se não quer dar os leopardos, que dê autorização para quem queira dar. Pois isto é importantíssimo. Portanto, os polacos vão entregar os carros, mas muito provavelmente depois os suplentes, as peças, sim, as peças, sim, para manutenção, quiçá, munições, etc, têm que ser de fabrico alemão, porque as fábricas estão na Alemanha. Porque isto arrisca-nos a pensar, daqui para o futuro, se calhar não se pode comprar nada à Alemanha, porque eles depois não dão a licença, ou então tem que se negociar isto tudo de outra maneira. Curiosamente é um assunto que está a ser debatido na Suíça, curiosamente. Eu estou muito apreensivo com a posição da Alemanha. Mas apesar de tudo, como penso que a democracia e o Ocidente joga aqui uma cartada importante na Ucrânia, eu ainda acredito, quero acreditar, atenção, estou a especular, isto não é certo, não é uma análise, portanto aviso aos ouvintes, quero acreditar que isto é uma manobra de contra-informação e que os ucranianos já estão a receber treino para ter 100 tanques, leopardos e outra toda bicharada preparados para se fazerem aos russos e responderem no norte e no oriente. Curiosamente, esta questão que o José Faustino aqui levantou sobre o licenciamento da reexportação de armas está a ser tratada também na Suíça, porque foi um dos países onde essa questão se levantou com outros sistemas militares. Silvério Cunha tem-lhe pedir um grande poder de síntese na análise a esta última semana de conflito e a estas decisões de Ramstein. Temos pouco mais de 3 minutos. Muito bem, 3 coisas simples. Em primeiro lugar, a guerra que Putin está a levar a cabo é uma guerra que, de facto, está a destruir a Ucrânia. E, portanto, a estratégia dele é essa. Eu já aqui disse várias vezes que a estratégia é esquecer tudo. E, no dado momento, acontece o seguinte, é que eu calculo que as baixas humanas, neste momento, sejam, dentro dos lados, muitíssimo elevadas, mas aí é claro que os ucranianos perdem, porque os russos são mais. E, portanto, acontece que a Ucrânia pode ter um problema, que é não ter homens, no dado momento. Não ter o suficiente, quer dizer. Portanto, pode acontecer isso.
E o Putin pode estar a apostar nisso juntamente com o quê? Com a destruição das estruturas todas da Ucrânia. Nomeadamente a Ucrânia pode ter até muitas armas, mas se não tiver estruturas construídas e a funcionar, a população não funciona, nada funciona. Portanto, a estratégia russa é uma estratégia clássica, antiga, é uma estratégia de guerra antiga, como aliás corresponde à mentalidade do Putin, deve dizer-se. Ponto 2. Acontece que, para isto, os alemães, portanto, têm que se centrar temos que tentar entender, não é compreender, é entender o que é que leva os alemães a ter esses cuidados. Provavelmente os alemães têm cuidado por uma razão, porque os alemães, e com isto vou para o ponto 3, porque o ponto 2 para mim é transitório, os alemães estão convencidos de que, à boa maneira realista, vai-se acabar por ter que entrar em negociações, nem que seja retornar aos acordos de Minsk. E acontece que isso seria, claro, uma vitória, digamos assim. Os acordos de Minsk foram acordos muito esquisitos, porque foram acordos que, na verdade, foram acordos que não interessavam a ninguém. Aos russos não interessaram, foi para empatar, e aos ucranianos não interessaram, também queriam empatar. E as outras potências ocidentais também quiseram empatar. Em suma e concluindo, ao querer empatar tudo, os acordos não foram cumpridos. E, portanto, o que é que os russos estão à espera? É de ocupar aquela parte de Donbass, Lugansk e Donetsk, clamar a vitória, e depois dizer assim, agora vamos negociar, a Crimeia também, claro, agora vamos negociar. E quando se chegar a esse ponto de exaustão, em que militarmente nada é possível, politicamente é que vêm as negociações. Ora, os alemães, muito francamente, têm medo disso. Isto é, sabem, ou melhor, têm medo não, sabem, entre aspas, que isso chegará mais tarde ou mais cedo. Porquê é que eu digo que eles sabem, entre aspas? Porque historicamente sempre foi assim, infelizmente. Infelizmente a justiça nunca imperou nas relações internacionais, ou raras vezes imperou. Imperou sempre com usos, digamos assim, parcelares da força nua e crua. E acontece que isso tem um problema, é que quando se faz isso, a justiça é dos vencedores, ainda bem que na Segunda Guerra Mundial os vencedores foram os certos, mas não quer dizer que sejam sempre. E por isso é que eu acho que os alemães, com o novo ministro Pistorius, e termino com este ponto, os alemães mudaram de repente de ministro da Defesa. O ministro da Defesa, o novo ministro da Defesa alemão, não é uma pessoa qualquer, é um líder do SPD muito influente, governador, primeiro-ministro da Baixa Saxónia, é um homem que tem uma folha de serviços impecável, é uma daquelas pessoas cuja reputação é considerada intocável, e ele tem ideias muito firmes. E agora eu não sei bem para onde é que ele vai. Há quem diga que as decisões dele vão ser mesmo dele, e ele vai conseguir impô-las, digamos assim, à coligação. E acontece que o problema que se vai pôr é o que a Alemanha vai achar que a Rússia pode fazer. Por fim, eu acho o seguinte, eu acho que no fundo há negociações por baixo da mesa. O Erdogan está metido no assunto. Até Israel é capaz de estar metido no assunto. Mas os alemães querem efetivamente uma coisa, querem que tudo se desenrole de acordo com a velha tradicional doutrina internacional, que é, chega-se a um ponto de exaustão, negocia-se, e o que está vai-se tentar tirar, digamos, de um lado e do outro para se aguentar. Ora, isto é claro que se acontecer é uma derrota para Zelensky, e é uma derrota para o Ocidente também por uma razão, porque mostra que o crime compensa. Nessa altura eu começo a rezar pelos países bálticos, sobretudo pelos países bálticos, porque nada impede, que são países pequeninos, como sabem, mais pequenos, muito mais pequenos que Portugal até, há países bálticos que têm tamanho, sei lá, da zona norte do nosso país, e portanto eu começo a rezar por eles por uma razão, porque os russos não se olham para aqueles países com um apetite muito grande, porque permite-lhes um controle grande do Mar Báltico. E acontece que esse é que é o problema, é que Putin não é um estadista como também os antigos eram. É que as potências antigamente faziam estas patifarias todas, mas depois faziam tratados que eram mais ou menos cumpridos. Ora, Putin não dá garantias de cumprimento, infelizmente não dá. E eu peço aqui desculpa a todos aqueles que ainda confiam em Putin por uma razão, porque não há sentido para isso, não tem sentido opor Putin, digamos assim, ao Ocidente, numa base que é uma base, parece que, ideológica terrível. E queria terminar chamando a atenção para um ponto que aqui não foi falado. Temos de fechar. É que parte da opinião pública europeia não está verdadeiramente contra Putin. E esse é que é o grande problema. É que condenar o Putin e tal, condena-se. Mas depois, na opinião pública, há muita gente, muitos partidos, e como disse Putin, temos grandes e grandes amigos aliados na Europa. Ele disse isto abraçado a Marine Le Pen, por exemplo. Eu vi isto em documentário. Ele diz isto com toda a boa vontade. Ele sabe que uma guerra de desgaste que ele está a fazer também cansa as sociedades ocidentais. E está a jogar nisso.
Pronto. Muito bem, e assim chegamos ao final desta revista da semana, marcando encontro para de hoje, a 8 dias aqui na DNFM. Pode ouvir o programa sempre em dnfm.com, na versão áudio e vídeo, e claro, ao fim de semana, às 2 da tarde. Muito obrigado, José Faustino e Silvério Cunha. O encontro está marcado para de hoje uma semana aqui na Diana. Bom fim de semana. Bom fim de semana.